Olá, pessoal! Bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou Jane Viana, professora, psicóloga, neuropsicóloga e treinadora neurofeedback, além de mãe, esposa, empresária e profissional da área de saúde. Hoje nós vamos abordar um tema bem atual e muito interessante que tem feito aí muitas evoluções, e nós temos desafios em fazer as pessoas entenderem o que é esse processo. Tem muita gente que tem muitas dúvidas do que é esse processo, principalmente quando faz uma avaliação neuropsicológica. Então, qual que é o primeiro passo para a gente descobrir aí uma queixa, um déficit, seja ele de aprendizagem, de memória, seja de qualquer déficit que a gente tem aí no dia a dia que está atrapalhando, né, que está interferindo em nosso desempenho. E aí nós vamos, o médico, né, neurologista, e ele vai nos encaminhar para uma avaliação neuropsicológica. Feita a avaliação neuropsicológica com um profissional que tem uma observação clínica, que saiba exatamente o que está fazendo, treinado para esse processo, devidamente inscrito no CRP e habilitado para essa função, nós vamos aí indicar a reabilitação neuropsicológica. Mas será o que é isso? Reabilitação neuropsicológica. Então nós vamos aí desvendar a reabilitação, né? Então quando a gente fala nós estamos nos referindo a refazer, recomeçar, reiniciar algo que antes já foi feito, né? Então nós temos aquele déficit numa função que nós já adquirimos essa função, mas ela não está funcionando como deveria. Então nós vamos reabilitar, nós vamos treinar esse cérebro, nós vamos fazer com que esse cérebro, mesmo tendo déficit naquela função, entenda que nós temos milhões de redes neuronais e muitos outros neurônios dessa mesma área pode fazer o papel, talvez daquele neurônio ali que não entendeu muito bem o que ele deveria fazer e qual seria o seu papel, ou daquele neurônio que nós perdemos aí por alguma intercorrência no nosso desenvolvimento, até mesmo a poda neural, até mesmo alguma outra intercorrência física, neurológica, que pode ocorrer aí em qualquer um de nós. Então, o processo de reabilitação, ele começa logo após a devolutiva dos resultados da avaliação neuropsicológica. Aí, nesse momento, eu pego essa família, eu coloco lá onde eu encontrei esses resultados, por que esses resultados não estão, né, na média ou como deveria estar, por que esse cérebro não está funcionando e quais são as áreas que apresentam desafios. E mais importante, quais são os caminhos que nós podemos seguir para melhorar essas funções. Então vamos lá para o passo 1. Então nós devemos definir objetivos e prioridades. A primeira etapa é estabelecer objetivos claros e realistas. Nessa fase, nós conversamos sobre as principais dificuldades que o paciente enfrenta e que ele apresentou aí durante esse processo de avaliação. Por exemplo, pode ser que ele tenha uma dificuldade em manter a atenção no trabalho, ou ele tenha déficit em lembrar de compromissos ou de planejar as atividades diárias. Então, a partir dessa conversa, nós elaboramos metas para trabalhar a atenção desse paciente. Então, é atenção dividida? Não, ele consegue dar atenção a 2 estímulos ao mesmo tempo. É a atenção concentrada? Não, ele consegue sim se concentrar, porém ele tem um déficit na longevidade dessa concentração, que seria a atenção prolongada ou a atenção sustentada. E tem um vídeo sobre isso no meu canal, falando sobre cada tipo de atenção. Mas, doutora Jane, qual seria o processo de reabilitação para atenção focada, sustentada, dividida? Nós temos vários processos. Primeiro, é treinar essas funções de atenção através de tarefas específicas. Isso mesmo, gente. Nós temos instrumentos específicos para treinar
a sua atenção, seja ela concentrada, seja ela dividida, seja ela alternada, seja ela sustentada, e nós vamos observando o progresso no decorrer dessas sessões. Então, nós temos instrumentos para trabalhar essas sessões, nós temos exercício que são elaborados por cientistas, por estudiosos da área, que elaboram, né, documentos, que elaboram exercícios, que elaboram tarefas para que nós possamos estar trabalhando a nossa atenção. Então, muita gente fala, ai, doutora, fazer palavra cruzada melhora a atenção? Melhora a atenção, melhora a memória. Fazer aqueles jogos dos 7 erros, melhora, por quê? Porque nós estamos ali concentrados em achar ali o que está faltando, ou o que está sobrando, ou o que está repetido. Então, é exatamente isso o processo de reabilitação. Nós temos técnicas também que a ciência tem trazido, como o treinamento neurofeedback, que aumenta aí a capacidade de foco, de atenção. Como é feito esse treinamento? Nós vamos avaliar esse cérebro através de eletrodos que nós colocamos aí em todos os blocos do sistema nervoso central. E se há excesso de ondas lentas nesse indivíduo, que é o que acontece muito com quem tem TDAH, com quem tem algum déficit de memória, né? Excesso de ondas lentas aí no lobo frontal, que é o nosso lobo de tomar decisões, é o nosso lobo de planejamento, é o lobo responsável por planejar, organizar, executar e executar com excelência. Então, tem pessoas aí que tem queixas de atenção, tem queixas de esquecimento, que tem aí excesso de ondas lentas no lobo frontal, e o neurofeedback vai fazer o papel de quê? Nós vamos treinar esse cérebro para aumentar as ondas rápidas nessa área frontal e diminuir as ondas lentas. Nós temos também o REAC, que é através de estimulação eletromagnética. Então, o médico é feito geralmente por médico, ele vai lá, né, avaliar os pontos responsáveis por cada função e ele vai fazer essa estimulação. Então, nós temos vários. Exercício físico é uma maneira de você reabilitar a sua atenção, a sua memória, a sua função física. Então, exercícios físicos também. Por quê? Porque nós estamos ali treinando o nosso cérebro, mandando dopamina para esse cérebro, que é aí o que vai fazer com que esse cérebro tenha prazer em executar essas funções diárias. Então, o processo de reabilitação, ele é muito amplo. Primeiro, nós precisamos saber qual área vai ser reabilitada e depois nós precisamos escolher qual instrumento nós vamos usar nesse processo para aquele indivíduo, especificamente para ele, para aquele déficit que ele tem. Nós temos também pessoas que são acometidas por eventos neurológicos, então nós temos AVC, epilepsia, nós temos aí traumas de acidente, então nós temos também instrumentos para poder reabilitar. Então, uma pessoa que teve ali um AVC, paralisou ali, né, um lado do cérebro ou um lado do corpo. Nós temos pessoas que, eu tive um paciente que ele caiu da laje e ele perdeu algumas funções, então nós vamos primeiro, né, olhar esse exame, o que esse neurologista recomendou, e nós vamos habilitar esse cérebro. Para quê? Para que ele entenda que mesmo perdendo massa cefálica, mesmo perdendo algumas funções, ele pode sim desenvolver e pode chegar o mais próximo possível aí do que ele era antigamente. Nós não vamos querer que essa pessoa seja 100%, porque há uma perda ali, mas ela vai conseguir executar essa função no tempo dela, da maneira que ela conseguir, mas vai conseguir se sentir funcional novamente. Pessoal, essa é só uma introduçãozinha mínima do que é um processo de reabilitação. Nós estamos com uma série no nosso canal sobre cada função. Assim que nós concluímos o que é cada função, onde ela se dá e para que ela, como ela atua aí no nosso dia a dia, né? O papel que ela desempenha aí no nosso desenvolvimento, nós vamos trazer vídeos aqui falando de como reabilitar, como treinar cada função,
que eu considero que é um processo muito importante para termos uma vida funcional e para termos uma vida o mais próximo possível aí da normalidade. Agradeço vocês por mais uma vez estarmos aqui. Compartilhe esse link para que mais pessoas que tenham queixas aí de algum processo, de alguma dificuldade no dia a dia, possa se beneficiar desse conteúdo que nós estamos trazendo aqui. Obrigada, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.